Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, como está? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, a gente até estava comentando agora há pouco aqui com o Alexandre Schwartzman que os indicadores da economia, que o pessoal estava esperando uma coisa ruim, o próprio governo falava, né, que tinha uma herança maldita e tal, mas a economia tá com um nível de crescimento razoável, desemprego está caindo, a inflação vai dar uma subida agora, mas a inflação desacelerou claramente em relação a meses passados. Então é um aumento até mais positivo. E isso, de certo modo não, isso com certeza tem um reflexo na pesquisa Genial Quest, que mostra o presidente com um índice de aprovação bastante elevado. Mas eu não sei se, como você diz na sua coluna, parece que o governo está meio não sabendo aproveitar essa maré, hein, Vera? Está rateando, Sardenberg, nesse início de semestre legislativo. Parece ter sido acometido do erro grave que políticos não podem cometer de calçar o salto alto antes da conclusão das aprovações das matérias importantes, né? E isso ficou meio nítido no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vinha conduzindo bem a articulação política, algo que não foi um forte da sua gestão como prefeito de São Paulo. Ele era acusado de não saber fazer articulação política, de ser muito arrogante no trato com a Câmara Municipal aqui de São Paulo. E isso foi uma característica apontada nele, né, esse excesso de autoconfiança e de arrogância ao longo de todo o seu mandato de prefeito. E eu já notei várias vezes, tanto na coluna como aqui nas nossas conversas no Viva Voz, um amadurecimento político do Haddad. Ele começou a entrar na articulação política, ele fez ali uma dobradinha com o Palácio do Planalto, que muitas vezes foi fundamental para fazer as matérias destravarem, mas nessa entrevista que ele concedeu a um podcast nesse início de semana, ele parece ter tido um momento ali de uma volta àquele velho Haddad que teoriza muito, que busca a sua origem como cientista político, e isso atrapalha o articulador político. Então ele se pôs a falar sobre o excesso de superpoderes da Câmara num momento em que o governo não tem meios de se contrapor a esse excesso de superpoderes. Então você faz uma coisa que é quase acadêmica. Você constata um fenômeno, você defende uma tese, mas se você não tem como se contrapor a esse problema, você só o agrava. E foi o que ele fez. O Lira, que parecia que ia ter uma semana mais aquiescente em relação ao governo, desmarcou sucessivas reuniões para tratar do marco fiscal, se pôs numa posição defensiva, e agora o governo está correndo com as tratativas da reforma ministerial para tentar desfazer esse climão que ficou a partir das declarações do ministro da Fazenda. Então, o governo vinha nessa maré, provou a tributária na Câmara, o marco fiscal parecia favas contadas, faltava só apertar um botão e ele seria aprovado, e o PAC foi lançado com promessas de muitos investimentos. Então era um momento auspicioso para o governo Lula, que ele parece não estar sabendo aproveitar por esses problemas na articulação política. Como você bem notou, a pesquisa Genial Quest lançada nessa semana, hoje especificamente, mostra o efeito sobre a popularidade do presidente de boas notícias na economia. Aquela máxima universal, a economia estúpido, continua muito atual. Qualquer mexida para melhor no ponteiro da economia resulta em melhora de avaliação de governantes. Isso é histórico e isso também se mostra com o Lula. Então, toda essa coisa de agências melhorando a nota do Brasil, juros começando a baixar, a inflação cedendo, que é um reflexo ali do finzinho do primeiro semestre, teve efeito sobre a avaliação dele, mesmo em núcleos que são contra o Lula. No Sul, nos evangélicos, nos mais ricos. Mas se a maré virar e se o governo não tiver sensibilidade política, inteligência política para aproveitar
esse bom momento, essa boa fase, as coisas podem se complicar no segundo semestre, justamente pelo repique inflacionário que você bem notou, que vai vir por causa dos combustíveis, e outras notícias que podem começar a encruar ali a coisa. A reforma tributária talvez não vá andar tão rapidamente no Senado, o governo vai ter de mostrar que tem como cumprir a meta fiscal a que se propôs no marco fiscal, então é mais uma tarefa para o Haddad. Tem coisas aí que ainda não estão dadas, então o governo deveria ter a inteligência política de aparar as arestas agora, não brigar com o Lira quando não tem arma para isso e aí surfar nesse bom momento da economia. O Fernando Haddad até ele deu a dica, né? Que ele falou que o poder não é eterno e tal, sugerindo que o mandato do Arthur Lira, em um determinado momento, acaba, né? E ele devia pensar isso, mas não falar, né? Exato, ou se está mirando essa estratégia, exato, essa é uma estratégia, né? Vamos aqui aguentar esse cara enquanto ele tem poder e lá na frente a gente dá uma volta nele. Só que a história mostra que isso não é tão simples com presidentes da Câmara superpoderosos. Basta ver o que aconteceu ali com a coisa do Eduardo Cunha. Quando a Dilma resolveu bater chapa com ele, começou o ocaso dela. Começou ali a ser construído o impeachment. Então, você fazer um cálculo errado nesse momento de eleição da presidência da Câmara tem sido mortal para alguns presidentes. O Lula vinha numa maré ótima na Câmara no seu primeiro mandato, quando resolveu, na sucessão do João Paulo Cunha, fazer o Luiz Eduardo Greenhalgh, que não tinha trânsito algum na casa. Aquilo foi tanto um erro que até dentro do PT surgiu um outro candidato, que foi o Virgílio Guimarães. Os dois ficaram se digladiando entre eles e quem ganhou? Severino Cavalcante. E aí veio o mensalinho, veio o mensalão, veio uma maré de um monte de problemas que quase custou a reeleição do Lula. Então, brincar em eleição de presidente da Câmara não costuma ser bom. O Lira já deixou claro, quando ele foi na Roda Viva, a gente falou, a sua sucessão já está aberta. Ele falou, opa, tá não, eu vou determinar a minha sucessão. Então, quem piar antes, quem sair candidato antes vai se queimar. E ele conduz isso com mão de ferro. O governo hoje não tem como bater chapa com nenhum candidato do Lira, não tem esses votos. Então era bom também entender o cenário e não se colocar a fazer coisas que podem aí sim resultar num desastre completo e absoluto. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Eu não resisto, vai. Vai. O que você achou, Vera, da explicação do Wassef? Que coisa espetacular, não? Não é maravilhoso? Eu acho. Eu vou lá buscar o relógio. Altruísta. É isso. Você não tem nada no prego aí que ele possa resgatar para você, Sardenberg? Eu tava pensando nisso, não pode pagar umas contas aí. Eu tenho os boletos aqui, estão empilhados aqui do lado, inclusive. Então, eu tô precisando de um carro novo e tal. Eu não tenho nenhum amigo que faz isso para mim com tamanho desprendimento. E ainda com discrição, né? Porque ele foi lá, ele não fala quem mandou, foi por conta própria. É isso, maravilhoso. Não, já tinha hospedado o Queiroz, né? É verdade. Vamos lembrar, esse é um amigão mesmo. Do peito. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, Até. tchau.